Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é super importante e, ao mesmo tempo, bem complexo: o transtorno do espectro autista, o famoso TEA. O nosso objetivo aqui é simples, sabe? É desmistificar esse assunto e jogar uma luz sobre o que ele realmente significa no dia a dia. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? O que significa de verdade estar no espectro autista? É uma expressão que a gente escuta o tempo todo, mas o que ela representa na prática? Vamos descobrir isso juntos. Olha só, basicamente o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que ele afeta principalmente a forma como uma pessoa se comunica e interage socialmente. E um detalhe que é super importante deixar claro: as características são todas comportamentais. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento físico da pessoa, tá bom? E aqui a gente tem uma mudança que foi assim fundamental na maneira de enxergar o autismo. Antigamente era tudo separado em caixinhas, sabe? Tinha a síndrome de Asperger, entre outras. Hoje, não. A Organização Mundial da Saúde juntou tudo debaixo de um grande guarda-chuva, que é o transtorno do espectro autista. E por que isso é melhor? Porque agora o foco está no que realmente importa: o nível de suporte que cada pessoa precisa, de forma individual. Ok, mas de onde vem o TEA? O que causa? A verdade é que a ciência ainda não tem uma resposta única e definitiva. O que se sabe hoje, o consenso, é que se trata de uma combinação de fatores. A gente está falando de fatores genéticos, sim, como mutações que podem criar uma predisposição, mas também de fatores ambientais, coisas que acontecem durante a gravidez, por exemplo, e que parecem ter um papel nisso tudo. Bom, agora que a gente já tem essa base, vamos explorar os níveis do espectro. E guarde bem essa palavra: suporte. É ela que define tudo. Porque o espectro fala exatamente das diferentes necessidades de apoio que cada um pode ter. Vamos começar pelo nível 3, que é o que chamamos de autismo severo. Nesse nível, a pessoa precisa de um suporte muito substancial, constante mesmo. A comunicação verbal pode não acontecer e é bem comum a gente observar um isolamento social, movimentos repetitivos e uma grande dificuldade em responder a qualquer tipo de interação. Subindo um degrau, a gente chega no nível 2, o autismo moderado. Aqui, a pessoa geralmente já se comunica verbalmente, mas com bastante dificuldade para se expressar com clareza, sabe? Às vezes, pode repetir frases fora de contexto. A interação com os outros e o contato visual ainda são desafios bem grandes. E aí chegamos ao nível 1, conhecido como autismo leve. Aqui a gente encontra pessoas que se comunicam bem, são inteligentes, conseguem socializar, mas que ainda enfrentam seus próprios desafios. Por exemplo, lugares com muita gente, aglomerações, podem ser super desconfortáveis. Mesmo podendo levar uma vida bem independente, o apoio ainda se faz necessário. E olha só que interessante, dentro do espectro existe um fenômeno que é raro, mas absolutamente fascinante, a chamada síndrome de Savant. Estamos falando de casos em que a pessoa, mesmo com todos os desafios do autismo, demonstra habilidades assim extraordinárias. Coisas como uma memória fotográfica absurda, ou um talento para matemática ou para artes que é de outro mundo. Ok, entendemos os níveis. Agora, a pergunta é: como a gente pode identificar os sinais do autismo? E mais, como esses sinais aparecem em cada fase da vida? Existem alguns traços que são bem comuns, como, por exemplo, uma sensibilidade muito aguçada, seja para sons, luzes, toques. Também uma necessidade muito intensa de ter uma rotina, de que as coisas se repitam. E, claro, a dificuldade em fazer amigos, que pode levar a um isolamento social. Mas, o mais importante de tudo é lembrar que cada pessoa é única. A forma como essas características se combinam e a intensidade delas varia demais de um para o outro. E é muito curioso ver como esses sinais vão se transformando ao longo da vida, né? Em um bebê, por exemplo, um sinal pode ser a falta daquele olhar fixo na mãe durante a amamentação. Depois, na idade escolar, os desafios de comunicação ficam muito mais claros, e aqueles movimentos repetitivos, como se balançar, podem aparecer. Já na vida adulta, bem, a tríade de dificuldades, interação, comunicação e comportamento continua lá. Mas a boa notícia é que, com a maturidade e as terapias certas, muita gente consegue gerenciar isso e ter uma autonomia incrível. Certo, então a gente identificou os sinais. Esse é o primeiro passo. E agora? Agora a gente fala da parte mais importante de todas. Quais são os caminhos para o apoio para o tratamento? Olha, se tem uma mensagem que precisa ficar gravada, é esta: quanto mais cedo a ajuda especializada chegar, melhor. Um diagnóstico precoce abre as portas para intervenções que podem, literalmente, mudar a trajetória de desenvolvimento da pessoa. Ficar negando ou adiando a busca por ajuda profissional só serve para uma coisa: atrasar um suporte que é absolutamente essencial.
E esse tratamento quase nunca é uma coisa só. Geralmente envolve um time de profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, uma galera trabalhando junto. Porque o objetivo, e isso é fundamental entender, não é curar o autismo, até porque não é uma doença. O objetivo é desenvolver habilidades, principalmente de comunicação e socialização, para que a pessoa tenha mais autonomia e, claro, mais qualidade de vida. Mas, gente, terapia nenhuma faz milagre sozinha. O ambiente em que a pessoa vive, isso é tudo. E é exatamente por isso que a nossa conversa agora vai para o poder da inclusão e o papel de cada um de nós nisso. E não tem como começar por outro lugar. A família é a base de absolutamente tudo. A inclusão de verdade, aquela que importa, ela começa dentro de casa. É o acolhimento, o apoio incondicional e a luta diária pelos direitos que formam o alicerce, a estrutura para que aquela criança, aquele jovem, possa se desenvolver em todo o seu potencial. Depois de casa vem a escola, que tem uma responsabilidade, gente, que é imensa. A função da escola vai muito além de ensinar matemática e português. Ela precisa ser ativamente um espaço de inclusão, um lugar que estimula a socialização, que ensina na prática o respeito pelas diferenças. E o mais legal é que quando isso acontece, não é só o aluno com TA que ganha. A turma inteira, a escola inteira aprende e cresce junto. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A melhor ferramenta que existe contra o preconceito é o conhecimento, é a informação. Então a pergunta que fica no ar para cada um de nós é a seguinte: agora que a gente conversou sobre tudo isso, o que no nosso dia a dia a gente pode fazer para ajudar a construir uma sociedade, um mundo onde cada pessoa no espectro se sinta não só aceita, mas de fato incluída e valorizada?